Este Airbus A320 voa a 37 mil pés sobre o território continental dos Estados Unidos. Do lado de fora, tudo parece normal, mas ninguém conseguiu contato com os pilotos desta aeronave há quase 1h30. O que está acontecendo lá dentro? Fique ligado. Para que você entenda a história por trás do voo 188 da Northwest Airlines, é preciso compreender um pouco sobre o cenário em que as companhias aéreas operavam nos Estados Unidos após o 11 de setembro. Os ataques de 11 de setembro e outros fatores econômicos dificultaram muito a sobrevivência dessas companhias aéreas. Isso levou várias companhias aéreas a recorrerem à proteção contra a falência do capítulo 11, o que, por sua vez, resultou em grandes fusões entre companhias aéreas entre os anos de 2004 e 2008. Uma dessas fusões foi entre a Delta Air Lines e a Northwest Airlines, e isso aconteceu em outubro de 2008. Após esta fusão, a nova empresa se tornou a maior companhia aérea do mundo por um tempo. Agora, sempre que houver uma fusão em uma companhia aérea, vai haver atrito. Isso porque essas duas culturas empresariais se unem e você teria coisas como listas de antiguidade, por exemplo, que precisam ser unificadas. E isso pode fazer com que alguns pilotos ou comissários de bordo sintam que estão sendo rebaixados na antiguidade, porque de repente há talvez centenas de pessoas que entram acima deles. Mas além disso, você também tem mudanças nos procedimentos operacionais padrão em como as aeronaves realmente são operadas. Isso também aconteceu na fusão da Northwest com a Delta, e eles tiveram mudanças, por exemplo, em como era feita a preparação antes do voo. Então, antes da fusão na Northwest, o comandante era sempre a pessoa que configurava o FMC e o painel superior da aeronave. E depois da fusão, o piloto voando configurava o FMC e o copiloto passava a configurar o painel superior. Agora, essas são pequenas mudanças, mas quando você está acostumado a operar uma aeronave de uma certa maneira por muitos anos, e de repente te dizem para operar a mesma aeronave de uma forma diferente, isso sempre é difícil para os pilotos, e as companhias aéreas estavam cientes disso, e fizeram essas mudanças em etapas durante o processo de fusão. A fusão também mudou o sistema de preferência de escalas para os pilotos, ou seja, como escolhiam os voos dos meses seguintes. Porque o modo como funciona, na maioria das companhias aéreas, é que os pilotos têm certa influência em como será a sua escala. Eles poderão, por exemplo, dependendo da sua senioridade na empresa, da base onde estão lotados, do que fizeram no mês anterior, das limitações de tempo de voo e assim por diante, influenciar o tipo de voos que desejam pegar no futuro. Agora, na minha companhia aérea, eu não tenho um sistema de escolha de voos. Isso porque quase todos nós moramos na base de onde operamos e sempre voltamos para casa todas as noites. Então isso significa que não importa muito quais destinos você tem. Mas nos Estados Unidos, isso não é muito comum. Em vez disso, muitos dos pilotos ficam baseados em diferentes partes dos Estados Unidos e precisam voar até a sua base para operar a partir de lá. E por causa disso, isso pode ter um grande impacto na qualidade de vida e no tipo de escala que eles conseguem pegar. No caso da fusão da Northwest com a Delta, o sistema de escala havia mudado substancialmente e os pilotos receberam 150 páginas de instruções sobre como esse novo sistema de escalas iria funcionar. E quase todos eles acharam que era muito confuso, difícil de lidar. E isso vai ter um impacto substancial no que acontece neste voo. Os pilotos do voo Northwest 188 eram ambos muito experientes. O comandante era um homem de 53 anos que tinha base em Minneapolis, mas morava com a esposa ao norte de Seattle. Isso significava que ele estava tentando escolher voos. Eles começavam no final da tarde do seu primeiro dia e terminavam cedo, por volta do meio-dia, no seu último dia. Assim, ele podia viajar para Minneapolis antes do seu primeiro voo e depois voltar para casa após o seu último voo, minimizando assim a quantidade de noites de hotel que precisava passar em Minneapolis. Antes do início do padrão de trabalho de 5 dias, cujo incidente ocorreu no segundo dia, ele passou os dias de folga em casa com a esposa. No seu primeiro dia de serviço, ele começou às 6h30 da manhã como tripulante passivo, voando no assento extra de Seattle para Minneapolis, e pousou algumas horas antes do meio-dia,
o que também foi antes do horário previsto para iniciar seu primeiro serviço. Ele passou esse tempo na sala da tripulação da Northwest Airlines, conversando com alguns instrutores que estavam disponíveis na sala sobre como usar esse novo sistema de escalas. O copiloto também era muito experiente. Ele tinha 54 anos e morava em Salem, Oregon, e tinha uma escala semelhante à do comandante. Então, ele também tentava voar para o local no seu primeiro dia. No primeiro dia de escala juntos, ele também partiu às 6h30 da manhã. Ele voou até lá e pousou por volta do meio-dia, pouco antes de se apresentar para o voo com destino a San Diego. Pouco depois do meio-dia, de 20 de outubro de 2009, os dois pilotos se encontraram pela primeira vez. Nunca haviam voado juntos. Eles se reuniram na sala da tripulação, com a equipe de cabine, revisaram a documentação do voo de Minneapolis a San Diego, e tudo parecia normal. Eles foram até a aeronave, embarcaram os passageiros e fizeram um voo completamente tranquilo em direção a San Diego. Em San Diego, os pilotos tinham uma parada de 19 horas, mas a equipe de cabine voltou para Minneapolis. Os pilotos pegaram o traslado para o hotel, onde a esposa do comandante o aguardava. Ela havia vindo de Seattle para passar a noite com ele. Isso fez os pilotos se separarem. O comandante e sua esposa foram jantar juntos e o copiloto, sozinho. Mas ambos retornaram ao hotel bem antes da meia-noite e tiveram uma noite de sono completa, o que significa que estavam totalmente descansados no dia seguinte, 21 de outubro, que é o dia do voo do incidente. Antes do meio-dia, os pilotos saíram do hotel, foram ao aeroporto e iniciaram a preparação pré-voo, que parecia normal. O único problema era a previsão de turbulência em ar claro na rota de voo deles. Então, a rota normal havia sido levemente alterada, mas não havia nada de incomum nisso. Eles estavam programados para subir até uma altitude de cruzeiro de 35 mil pés, mas poderiam ir mais alto se precisassem. O voo de chegada atrasou um pouco, e a tripulação que retornaria com eles para Minneapolis já estava a bordo. Quando a aeronave chegou, os pilotos embarcaram, se apresentaram à tripulação e fizeram um briefing rápido, informando ao chefe da cabine sobre possível turbulência no voo de volta. Eles também verificaram o status técnico da aeronave, que estava em ordem, não havia nada de errado. Os pilotos definiram que o comandante seria o piloto voando e o copiloto, o piloto monitorando, responsável pela documentação e comunicação com o controle de tráfego aéreo. O comandante configurou o computador de gerenciamento de voo, inseriu a rota que eles iriam voar e preencheu até a rota padrão de chegada em Minneapolis, mas não colocou a pista em uso, porque naquele momento, provavelmente, ainda não sabiam qual seria. Eles embarcaram 144 passageiros que estavam reservados para o voo. Então, a bordo na decolagem, havia 2 pilotos, 3 comissários de bordo e 144 passageiros. Às 14 horas e 59 minutos, horário padrão do Pacífico, o voo Northwest 188 afastou-se do portão no aeroporto de San Diego e iniciou a sua jornada em direção a Minneapolis. Inicialmente, a subida foi completamente normal. Eles subiram até 35 mil pés, conforme planejado inicialmente, mas logo após atingirem a altitude de cruzeiro, perceberam que havia muito mais turbulência do que o esperado. Eles pediram para subir ao nível de voo 370, 37 mil pés, o que foi aprovado pelo controle de tráfego aéreo. A tripulação realizou a subida e cerca de 1 hora e 23 minutos após decolar, estabilizou-se a 37 mil pés. O voo duraria cerca de 3 horas e 12 minutos, com pouso previsto para as 8 horas, horário central. Quando a aeronave se estabilizou a 37 mil pés, os pilotos decidiram tirar os fones de ouvido e, em vez disso, aumentaram o volume do alto-falante superior, para que ainda pudessem ouvir o controle de tráfego aéreo. Assim, eles ficavam mais confortáveis e o copiloto podia usar o microfone de mão para falar com o controle de tráfego aéreo. Você pode fazer isso no Airbus A320 porque ele é razoavelmente silencioso em cruzeiro. No Boeing 737 que eu piloto, é barulhento em praticamente qualquer altitude que você voe, então tendemos a ficar com os fones de ouvido durante todo o voo. Na cabine de comando, a forma como os 2 rádios de comunicação são configurados é que o rádio de comunicação número 1, que fica do lado do comandante, está ajustado para a unidade atual de controle de tráfego aéreo. O segundo rádio de comunicação, que fica do lado do copiloto,
está ajustado para a frequência de emergência 121,5, com o volume um pouco mais baixo, apenas para distinguir as duas frequências de rádio uma da outra. Nós sempre mantemos 121,5 ajustado no rádio de espera, para que, se perdermos contato por rádio com o centro atual com o qual estamos falando, outra pessoa possa nos chamar e nos encontrar na 121,5. Então, isso é algo que sempre fazemos. Agora, neste Airbus A320, também havia um sistema ACARS, conectado ao rádio de comunicação número 3. E esse sistema ACARS permite tanto ao controle de tráfego aéreo quanto à companhia enviar mensagens de texto para os pilotos. E o funcionamento disso é que a mensagem de texto será indicada na tela do ICAM dentro do cockpit. Assim, os pilotos precisarão abrir manualmente a mensagem, pois ela não aparecerá automaticamente no ICAM. Existe um sistema em que os pilotos podem ser notificados por um aviso sonoro de que receberam uma mensagem ACARS através de um sinal no cockpit, mas infelizmente, esta aeronave não estava equipada com este recurso. De modo geral, os Airbus A320 da frota da Northwest só eram equipados com esse recurso, se fossem voar sobre grandes extensões de mar. O voo seguiu normalmente por cerca de 2 horas, enquanto o copiloto conversava com o controlador do centro de Denver. Por volta desse momento, o comissário de bordo entrou em contato com a cabine e perguntou se eles estavam interessados em comer alguma coisa. E nós, pilotos, estamos sempre interessados em comer alguma coisa. Eles disseram que sim, e o comandante também aproveitou para ir ao banheiro. Quando ele voltou, eles receberam a comida, comeram, mas durante a refeição começaram a discutir o novo sistema de preferência de escalas, o sistema PBS. O comandante explicou ao copiloto que estava realmente insatisfeito com as escalas que conseguiu para o próximo mês, porque isso o obrigaria a fazer muito mais deslocamentos do que ele esperava. O copiloto afirmou estar bem confiante no uso desse sistema. Quando o comandante ouviu isso, pegou seu próprio laptop pessoal, colocou à sua frente e começou a mostrar ao copiloto o arquivo baixado com suas escalas para o próximo mês. O copiloto olhou para a tela dele, ouviu o que tinha acontecido e então também pegou seu próprio laptop, colocou à sua frente e começou a tentar orientar o comandante sobre como ele deveria usar o sistema. Vale ressaltar que, tanto na Northwest Airlines quanto na maioria das companhias aéreas, os pilotos não podem usar PEDs, ou dispositivos eletrônicos pessoais, por vários motivos, e um deles é que podem causar distrações. Precisamos adotar procedimentos especiais de combate a incêndio para todos os eletrônicos com baterias presentes na cabine de comando. Mas nessa ocasião, ambos os pilotos usavam os laptops ao mesmo tempo. Enquanto essa conversa acontece entre os pilotos, o controlador de tráfego aéreo, no centro de Denver, está tentando chamar a aeronave para pedir que mudem para a próxima frequência de controle de tráfego aéreo. Ele não recebe resposta. Então ele chama novamente e ainda assim não recebe resposta. E é aqui que começa o evento Nordo, o evento de ausência de comunicação por rádio. Isso também é chamado na Europa de evento PLOC, perda prolongada de comunicação. Se um evento Nordo acontecer, os controladores de tráfego aéreo são treinados para seguir um protocolo específico. Eles devem, obviamente, continuar tentando entrar em contato com a aeronave, mas se não conseguirem contato em cerca de 10 minutos, devem entrar em contato com o representante da FAA. Esse representante da FAA, então, deve emitir um alerta em algo chamado US Domestic Event Network. Esse alerta, então, notificará várias agências governamentais, incluindo o FBI, o Pentágono e o NORAD. Isso geralmente faz com que caças decolem para interceptar a aeronave e verificar a situação. Isso se tornou realmente muito importante após os ataques de 11 de setembro, mas por algum motivo levou muito mais tempo do que os 10 minutos estipulados para que isso acontecesse. O controlador de tráfego aéreo contatou a sede da Northwest Airlines e pediu que tentassem se comunicar com a aeronave por qualquer meio disponível. Os despachantes fazem isso, enviam várias mensagens à aeronave, mas como disse antes, não havia aviso sonoro emitido sempre que uma mensagem ACARS era enviada para essa aeronave. Então, ambos os pilotos ainda olham para os seus laptops. Eles ainda estão envolvidos nessa discussão sobre o sistema de escalas, e nenhum deles percebe as mensagens na tela do ECAM
indicando que receberam mensagens do despachante. Os pilotos agora estão discutindo cada vez mais detalhes sobre o sistema de preferência de escala e estão ficando realmente envolvidos e interessados na conversa. Nenhum deles percebe que há várias chamadas de rádio com indicativo. Ambos disseram que conseguiam ouvir conversas de rádio ao fundo, mas não perceberam que alguém estava chamando eles. Em vez disso, os minutos vão passando. Eles continuam voando cada vez mais longe e logo estão se aproximando do topo de descida, que é onde o computador de gerenciamento de voo calcula que eles devem iniciar a descida para começar a aproximação para Minneapolis. Eles passam pelo topo de descida. Isso gera uma mensagem de desaceleração em ambos os displays principais de voo. Basicamente, isso indica que a aeronave vai reduzir a velocidade até o mínimo seguro para conservar energia. A aeronave está programada para agir assim caso a autorização de descida do controle de tráfego aéreo atrase. Porém, neste caso, nenhum piloto percebe o que está ocorrendo. Em vez disso, a aeronave simplesmente continua voando pela rota pré-programada em direção ao início do procedimento padrão de chegada. No solo, o controlador de tráfego aéreo não consegue contato com a aeronave, apenas observa sua aproximação ao destino. Os despachantes, na sede da Northwest Airlines, estão ficando preocupados porque só conseguem ver isso. A aeronave está mantendo 37 mil pés, quando já deveria ter começado a descer há muito tempo. E eles não sabem se alguém invadiu o cockpit. E talvez os pilotos nem estejam no controle desta aeronave. E é por aqui, mais de uma hora após o início deste evento Nordo, que a Domestic Event Network finalmente é ativada. A aeronave simplesmente continua voando pela rota padrão de chegada, e quando está se aproximando do ponto final que foi programado, ela envia uma mensagem nas unidades CDU do FMC dizendo descontinuidade lateral à frente. Basicamente, dizendo que à minha frente há uma descontinuidade lateral. Eu não sei o que vocês querem que eu faça. Ninguém percebe isso também. Em vez disso, a aeronave sobrevoa o último ponto de passagem e isso muda o anunciador de modo de voo em ambos os displays principais de voo, de navegação, para modo de proa. A aeronave segue voando em linha reta, mantendo a última proa antes do último ponto de passagem. Horário padrão central. Isso é mais ou menos na hora em que eles deveriam estar pousando. A aeronave sobrevoa o aeroporto de Minneapolis a 37 mil pés e continua em direção ao leste. Cerca de 12 minutos depois, um dos comissários de bordo liga para a cabine e pergunta sobre o horário de chegada. Eles estão preocupados porque não sentiram a aeronave começar a descer. Geralmente, eles ouvem o motor perdendo potência e a aeronave baixando o nariz, mas desta vez não perceberam isso, nem receberam o aviso sonoro ao descer abaixo de 10 mil pés. E é nesse momento que os pilotos finalmente levantam os olhos da conversa e percebem que, no visor de navegação, não há mais dados sendo exibidos. É apenas uma tela preta. Eles olham para fora, mas não conseguem ver nenhuma luz porque é uma noite nublada. O comandante estende a mão e muda do modo de mapa normal para o modo bússola no seu visor de navegação. Dessa forma, ele consegue ver um pouco atrás da aeronave também e percebe que eles já sobrevoaram Minneapolis e voaram quase 100 milhas náuticas a leste do destino. O copiloto, que agora está responsável pela comunicação via rádio, tentou chamar o controle de tráfego aéreo, mas, é claro, a frequência que eles têm sintonizada no COM, é de mais de 1h30 atrás. Então isso não funciona. Em vez disso, ele vai até o rádio secundário, onde eles têm a frequência 121.5, a frequência de emergência sintonizada, e consegue entrar em contato com o controle de Winnipeg. Winnipeg informa a eles a frequência correta, que é a do centro de Minneapolis. Eles chamam o centro de Minneapolis e dizem que estavam distraídos e que querem fazer uma curva de 180 graus para voltar e realizar uma aproximação vindo do leste. O controle de tráfego aéreo fica aliviado ao retomar contato com os pilotos, mas também desconfiado, pois não sabe se está falando mesmo com o piloto. Eles perguntam ao piloto por que ficaram tanto tempo sem comunicação. Ele diz apenas que estavam distraídos e não pode dar mais detalhes. Os controladores de tráfego aéreo, então, dão várias instruções de curvas à esquerda e à direita e também autorizam primeiro depois uma segunda rota de chegada, apenas para garantir
que a aeronave está realmente seguindo as instruções deles. Na descida, o controle de tráfego aéreo pede aos pilotos que confirmem a segurança da cabine de comando. Enquanto isso acontece, o copiloto também olha para o visor, e percebe que eles têm várias mensagens a CARS. Ele as acessa e vê que há várias mensagens dizendo para contatar o controle de tráfego aéreo, mas infelizmente, ao tentar ler as mensagens, ele aperta o botão Excluir tudo por engano, o que apaga todas as mensagens a CARS. Com o contato por rádio restabelecido entre pilotos e controladores, o NORAD pode dispensar os caças que iriam interceptar a aeronave. O comandante também faz um anúncio aos passageiros, atualizando-os sobre o novo horário de chegada, que será em cerca de 23 a 25 minutos, a partir do momento em que fez o anúncio. E às 21h07, mais de uma hora após o horário original previsto de pouso, o voo 188 da Northwest Airlines pousa em segurança em Minneapolis. A aeronave taxiou, estacionou no portão de embarque e foi recebida por vários representantes das autoridades, incluindo policiais e também um representante do escritório do chefe de pilotos da Northwest Airlines. Os pilotos são submetidos a um teste do bafômetro para garantir que não tem álcool no sangue e também precisam dar uma declaração inicial sobre o motivo disso ter acontecido, ainda afirmando que se distraíram. Esse incidente recebeu grande atenção da mídia, o que é compreensível, pois não é comum uma aeronave passar do seu destino por mais de 100 milhas náuticas. A investigação sobre o que realmente aconteceu no cockpit foi um pouco prejudicada pelo fato de que os investigadores não tiveram acesso a uma grande parte do gravador de voz do cockpit. Isso ocorreu porque a aeronave foi ligada e desligada várias vezes antes da remoção do gravador de voz do cockpit. Isso apagou parte da gravação, restando só 15 minutos, mas tinham todas as declarações dos pilotos, tripulação e controladores de tráfego aéreo. E o que eles concluíram foi que os pilotos realmente ficaram muito distraídos. Eles perderam completamente a consciência situacional porque estavam usando seus dispositivos eletrônicos pessoais, o que não era permitido. E isso levou a esse evento nordo muito longo, de 91 minutos. Como consequência disso, a FAA decidiu revogar as licenças dos dois pilotos poucos dias após o evento. Isso fez com que os pilotos perdessem os empregos na Northwest Airlines. O comandante decidiu se aposentar antecipadamente e o copiloto nunca mais conseguiu emprego na Northwest. Então, o que eu penso sobre isso? Bem, eu acho que isso mostra claramente o quão perigoso pode ser ter distrações na cabine de comando e como dispositivos eletrônicos pessoais e o uso deles no cockpit podem levar a distrações como esta. Como piloto, é essencial manter a consciência situacional, saber onde estamos, o que acontece e com quem falamos. Existem procedimentos de mitigação para evitar PLOCs ou eventos nordo. Por exemplo, somos orientados a cada 20 minutos, caso não tenhamos ouvido ou achamos que não ouvimos nosso próprio indicativo de chamada, chamar na frequência de rádio e fazer um teste de rádio. Também devemos acompanhar quando cruzamos os limites de FIR no espaço aéreo, porque é nesse momento que normalmente somos transferidos. Se não ouvimos nada, precisamos ver o motivo, e há várias outras técnicas assim. Por exemplo, use o headset e ajuste o volume para garantir que consiga ouvir, e utilize o 1, 2, 1,5 em um volume audível. Também preciso dizer que sinto pena desses caras, certo? Não há justificativa para não contatar o controle de tráfego aéreo por 1h30 e sobrevoar o destino, mostrando má consciência situacional da tripulação. Mas todos os registros de treinamento deles e tudo mais mostram que esses dois pilotos eram, na verdade, bons pilotos que apenas ficaram profundamente distraídos. Aliás, é por isso também que não devemos entrar em conversas muito acaloradas enquanto estamos voando. É por isso que evitamos falar sobre política ou religião. Por exemplo, porque quando você começa a falar sobre algo assim, algo que realmente te interessa, você esquece do tempo e esquece do que está acontecendo ao seu redor. Agora, se a outra parte do sistema tivesse funcionado, se o NORAD tivesse enviado os caças e eles tivessem sido interceptados, esse incidente poderia ter terminado só com uma visita constrangedora ao chefe de pilotos e talvez retreinamento em vez de perderem as licenças. Esses eventos acontecem. Aeronaves são interceptadas quase diariamente
devido à perda prolongada de comunicação, mas isso não leva a um evento que encerra a carreira. Agora, se você quiser ver outro vídeo que eu acho que você vai achar realmente interessante, então confira o vídeo aqui em cima. Se quiser apoiar meu trabalho no Mentor Pilot, considere fazer parte da minha tripulação no Patreon. Nós temos encontros semanais que eu sei que vocês vão adorar, e você também pode garantir uma camiseta. Tenha um dia fantástico e até a próxima. Tchau!